Deus, Pai, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor tem nos dado, por tua graça, Pai, que não tem fim, apesar de todas as transgressões que temos cometido. Quero te agradecer, Pai, pelo teu amor incondicional, porque o Senhor enviou teu filho para morrer na cruz por nós. Ô, Senhor, guarda-nos nesse período que nós vamos ter de estudo da tua palavra, que você esteja ajudando a minha vida, Pai, para trazendo a tua palavra, e que não seja eu, Pai, falando aqui, mas que o Espírito Santo esteja me usando, Pai, para isso. Que meus irmãos possam ter, Senhor, Pai, um tempo de aprendizagem e crescimento. Eu te agradeço por tudo, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Beleza? Vamos começar, então. A história de 2 Crônicas, de 1 a 22, é uma pequena porção da história do rei Ezequias, e é uma história que retrata um pouco do que aconteceu com ele num tempo que certamente foi um tempo de adversidade para ele. Eu só queria começar falando que essa parte, né, essa passagem, ela se encontra também em outras duas partes da Bíblia, 2 Reis 18, capítulos 18 e 19, e Isaías, capítulos 36 e 37. Eu escolhi por focar no 2 Crônicas de 1, aí tá 23, aí tá 22, por motivos também de tempo, né, para poder, é uma leitura mais rápida de fazer, que é meio que a versão resumida da história. É que nem a versão resumida de Senhor dos Anéis na Netflix, né? Corta lá uns pedaços, mas dá para entender a história no geral, né? E no decorrer dos slides eu vou estar trazendo algumas passagens, tanto de 2 Reis quanto de Isaías, para poder estar complementando um pouco mais a história. Beleza. Vou estar trazendo aqui os versículos que eu vou estar usando, mas é interessante que depois do estudo, os irmãos leiam essas outras duas passagens, que também são muito legais de estudar, principalmente 2 Reis. Primeira vez que eu fui dar sobre essa passagem, eu estudei 2 Reis e acho que é uma parte muito legal de se estudar. Beleza, vamos lá. Vou fazer a leitura do texto, a gente vai fazer uma leitura corrida, para depois começar a estudar. Vamos lá. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora. Fortificou a Milta na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há conosco maior do que o que há com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército sitiava Laques, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiai vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: Senhor nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras
livrar o seu país das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Eles deu paz por todos os lados. Antes da gente começar a estudar essa passagem, eu vou trazer um pouco mais do contexto da história, do que estava acontecendo naquela época. Pois bem, nós tínhamos Israel, e Israel, durante essa época, estava dividido em dois reinos. O reino do norte, também conhecido como reino de Israel, e o reino do sul, reino de Judá. Dá até para ver as bandeirinhas simbólicas aí embaixo o reino de Judá, o reino de Israel e o reino assírio, lá em cima na bandeirinha laranja. E o que aconteceu foi: Ezequias é coroado, rei de Judá, e no 4º ano de seu reinado, a Síria invade Samaria, que é a capital do reino de Israel. Depois que a Síria invade, ao curso de 3 anos, eles dominam o Senaqueribe, já um outro rei, o atual rei da Síria, ataca e conquista as cidades fortificadas de Judá. Ou seja, ele vai fazendo caminho, conquistando as cidades ao redor de Jerusalém, até que só resta Jerusalém, que é sua capital. E invadiu o reino de Judá. É o momento que a gente se encontra agora, quando começa essa passagem de Ezequias. E eu queria saber se alguém poderia me falar um pouco de qual seria a ideia geral da passagem. Tipo, qual é a história, no geral, tipo, bem geralzão da passagem que a gente acabou de ler, em 2 Crônicas. Jerusalém ia ser invadida por Senaqueribe. Aí fica falando que outros povos clamaram aos seus deuses proteção e nenhum deles foi protegido. O Senhor sempre ia lá e fazia a vontade deles. Obrigada, Ná. Ná, né? Obrigada, Ná. Mas é basicamente isso que a Naomi falou. Ai, cadê? Ai, calma. Senaqueribe invade. Ele tá prestes a invadir Jerusalém também. Eles ficam horas e horas falando, blasfemando contra o nome de Deus, né? Mas no final a gente vê que isso não acaba bem para eles, né? Então, vamos começar agora estudando um pouco as passagens. Tá, primeiro versículo. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Tá, a gente vê que o versículo ele começa com depois, um advérbio de tempo, que traz uma ideia de continuidade, né? A história de Ezequias não começa aqui nesse ponto, mas sim se trata de um segmento da vida dele.
E aí, quando nós seguimos um pouco mais em frente, a gente se depara com destas coisas, que é mais um indicativo da importância da importância que é você saber o contexto da história antes de você prosseguir e estudar o resto dela, né? Importante saber o que acontece antes para saber o que vai acontecer depois, né? E aqui, nessa passagem em si, de Segunda Crônicas, a gente não tem muita informação, assim, tipo, a partir desse ponto, né? Então, eu peguei de Segunda Reis 18, de 1 a 6. Podem acompanhar na Bíblia se quiserem, mas eu vou estar trazendo aqui as partes que eu vou estar falando, para entender um pouco mais do que aconteceu desde o ponto que Ezequias começou a reinar. Então, Segunda Reis 18, de 1 a 6, nós vemos que Ezequias ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Ezequias era descendente, né, de Davi. Ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Deus Santo. Ele confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Nessa partezinha em particular, ele se rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Se a gente for estudar a história um pouco atrás, a gente vai descobrir que Acás, o pai de Ezequias, tinha feito um tratado de paz com o rei da Síria para que a Síria não atacasse o reino de Judá. Mas como Ezequias era reto perante o Senhor, Ezequias queria fazer o que era correto perante o Senhor, e como ele confiava no Deus que tinha, ele sabia que não podia continuar um tratado com um povo que não compartilhava da sua mesma fé, que não confiava no seu mesmo Deus. Então, Ezequias ele tinha obras que refletiam a sua fé. Ezequias foi fiel a Deus e o seu reinado, ele reflete isso. Seguindo, então, nós vemos que Ezequias ele toma medidas esperadas de uma guerra iminente. Ele consulta pessoas próximas dele, consulta os príncipes e os homens valentes. Ele se prepara fisicamente para uma guerra. Ele reconhece o perigo que essa guerra pode ter. Mas também não é a única coisa que ele faz. Ele relembra o seu povo do que realmente importa. Ele relembra o seu povo de que Deus está do lado deles. A Síria tinha, sim, a vantagem bélica, mas o poder que eles tinham com eles era maior do que qualquer coisa feita pelo homem. E aqui eu acho interessante, quando eu leio na versão NVI, essa aqui é a versão, né? Quando eu leio na versão NVI, essa de baixo, ele destaca isso, pois conosco há um poder maior do que está com ele. Ele sabe que o poder que eles têm com Deus é infinitamente maior do que qualquer poder que outras pessoas, outros povos possam ter aqui na Terra. E, inclusive, quando se faz um estudo mais meticuloso da Bíblia, é interessante ler passagens diferentes, versões diferentes, né? Tipo ARA, NVI, NVT, que podem trazer algumas palavras assim com mais clareza, que te façam ter uma ideia mais clara. Muito interessante se ter quando está estudando a Bíblia. Beleza. Então, a atitude de Ezequias é se fortificar, trazer força ao seu povo, consolar seu povo. Tá. Se fortificar, beleza. E diante da atitude de Ezequias, qual é a atitude que Senaqueribe, o rei da Síria, toma? Qual a atitude que ele toma? A pergunta é qual é a atitude do rei Senaqueribe? Que atitudes o rei Senaqueribe toma? A psicológica, primeiramente, né? Ele vai usar de palavras para tentar desfazer tudo que o
Ezequias fez com o povo dele. Você colocou melhor do que eu coloquei, né? É? É, eu acho. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Mas sim, o rei, ele menospreza o poderio de Deus, né? Ele incita o povo a sentir medo, dizendo que Ezequias os engana quando ele diz que Deus poderá salvá-los. Tá. Só para contexto aqui, essa cidade de Laques, que ele menciona bem aqui no iniciozinho, é uma cidade aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém. Tipo, relativamente perto, sabe? Era onde o rei estava situado com o seu exército, e ele tinha enviado servos para a muralha de Jerusalém para poder falar com o rei e com o povo que estava reunido ali. Então, ele usa uma estratégia diferente com Jerusalém. Ele tinha o poder para tomar Jerusalém à força, mas ele decide não fazer isso. Tem uma frase de um escritor chamado Sun Tzu, escritor de arte da guerra, que diz que a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. E é exatamente isso que Senaqueribe está fazendo. Ele quer que o povo se renda, ele não quer fazer uma guerra, sabe? Ele estuda se o povo inimigo sabe, entre aspas, que ele não sabe, o que acreditam e sabe como enfraquecê-los. Agora, uma pergunta interessante. O que são esses altos e altares que ele se refere? É o que ele fala aqui. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e seus altares e falou: ajudai a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Quem tem, tipo, talvez uma ideia do que ele esteja falando? Eu mencionei ainda agora, quando estava falando dos feitos de Ezequias. Ô, Jéssica, ele meio que derrubou os outros deuses lá, eles eram politeístas, aí ele derrubou os outros altares, é isso? Exatamente isso. É uma coisa que eu acho, pelo menos, assim, eu acredito que a Bíblia sabe ter um pouco de senso de humor, né? Assim, em algumas histórias. E eu acredito que sim, é um senso de humor, porque, gente, os altares e os altos que o Senaqueribe menciona, achando que são os altos e altares do Deus vivo, na verdade são os altos e altares idólatras que Ezequias derrubou bem no início do seu reinado, né? Então, tipo assim, Senaqueribe sabe e não sabe exatamente do que está falando, né? Beleza. Continuando com a história, Senaqueribe repete diversas vezes que Deus não pode salvá-los. E por que ele diz que Deus não pode salvá-los? Uma pergunta. Por que Senaqueribe diz que Deus não pode salvá-los? Porque já tinha sido a estratégia de Senaqueribe com os outros povos. Sim. Senaqueribe, o erro dele é que ele acha que o Deus vivo, o Deus de Israel, é só um Deus como qualquer outro. Então, se a gente for olhar pela lógica do Senaqueribe, faz sentido. Porque as outras nações devem se ter chorado diante dos seus deuses. As outras nações devem ter sido a mesma coisa, clamando aos seus próprios deuses, mas isso não impediu que ele conquistasse as outras nações. Então, na mente dele, Deus de Israel é um Deus como qualquer outro, de qualquer outra nação. Ele iguala, coloca na mesma posição o Deus verdadeiro com os deuses de outras nações. Por que Israel seria diferente, né? Ô, Jéssica, nesse ponto aí eu fico pensando que ele já estava tão acostumado a derrotar os outros países e tripudiar dos outros deuses que ele achava que era a mesma coisa. Vou acabar com vocês igual que eu acabei com todos os outros. Nenhum conseguiu resistir. Ou seja, ele estava confiando só na experiência dele e na força do seu braço, o que é algo muito perigoso para todos nós.
Sim. Não sabia ele o que vinha pela frente. Ih, cadê a água? Ah, tá aqui. Beleza, continuando. Até esse ponto da história, nós podemos ver que as maiores ofensas são dirigidas ao Deus de Israel. No decorrer dessa passagem, 3 vezes eles perguntam, e uma vez eles afirmam, os deuses das outras nações não os salvaram, porque acham que o seu Deus os salvará. É como se ele estivesse continuamente perguntando, cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Tipo, onde o teu Deus vai estar? Teu Deus não vai aparecer quando for a guerra verdadeira. Você pode falar isso agora pro povo o quanto você quiser, mas não vai fazer diferença nenhuma para invadirmos Jerusalém. Então, que diferença faz ficar adiando isso? E um fato que eu acho curioso é que o texto fala que os assírios falavam com o povo e com o rei Ezequias em judaico. Judaico não era a língua natural dos assírios, era aramaico. E se eles falassem aramaico, o rei e os seus servos mais próximos iam entender. Mas eles fizeram questão de falar em judaico para aterrorizar o povo, para que o povo soubesse do que estava acontecendo, para isso ter uma influência também sobre o rei. Então, diante dessas constantes ameaças, qual é a reação de Ezequias, né? E cá entre nós, se a gente lê só 2 Crônicas, a gente pode achar assim, Ezequias cuidou disso muito bem, né? Assim, fala, rei Ezequias e Isaías oraram por causa disso e clamaram ao céu. Parece uma reação, muito calma, né? Mas se a gente for analisar também os outros 2 textos que complementam essa história, a gente vai entendendo um pouco mais do que foi essa reação que Ezequias sentiu até o ponto que ele conversou com Isaías para poder orar ao Senhor. Primeiro que Ezequias, ele rasga suas vestes, ele se cobre de pano de saco e entra na casa do Senhor. Esse rasgar as vestes e se cobrir de pano de saco é um costume judaico que indica profunda tristeza, dor ou... Não esqueci o outro. Profunda tristeza e dor. Então, assim, Ezequias era tão humano quanto nós, né? Ele era um jovem rei, cuja cidade estava cercada por um povo inimigo que derrotava não só várias nações, mas também tinha derrotado a própria nação de Israel. Se a gente lembrar, a Síria já tinha derrotado o reino do norte, anos antes, enquanto Ezequias reinava. Ele testemunhou o povo de Israel, o povo israelita, do mesmo Deus, ser derrotado e levado da sua terra natal. Então, é compreensível que Ezequias tenha sentido profunda tristeza e dor. O que faz diferença é o que ele fez sentindo essa tristeza e essa dor. Ele expressa a sua dor para o sacerdote e pede a ele que ore. Ele reconhece que Deus, ele tem poder para repreender os assírios por causa de todas as blasfêmias que eles cometeram contra o Deus vivo, né? E a esperança dele é essa, de que Deus decida agir contra o povo que o insultou. E Isaías traz a resposta de Deus a Ezequias. Isaías lhe disse: dizei isto a vosso senhor, Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Isso realmente acontece, até porque Deus não é Deus para que minta ou que deixe de cumprir suas promessas. Mas pouco antes da gente continuar a história, antes do rei Senaqueribe receber esse espírito dele voltar para sua terra, ele manda uma carta
ele manda cartas para o rei, meu Deus, esqueci o nome do rei, Ezequias. Ele manda cartas para o rei Ezequias, continuando a blasfemar enquanto estava indo embora, né? E depois de receber essas cartas, o rei Ezequias, ele se prostra mais uma vez perante Deus em oração. E ele faz uma das orações que eu acho que eu particularmente considero uma das orações mais bonitas de se ler. Essa passagem se encontra em 2 Reis 19, do 15 ao 19. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reis da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ezequias, a oração dele não é de Deus, eu tenho sido fiel todo esse tempo. Por que permites que isso esteja acontecendo? Por que tu permites que a Assíria invada o reino de Judá e chegue à minha muralha e aterrorize o meu povo? Por que permites isso se fui fiel por tanto tempo? A própria Bíblia diz que não houve ninguém como Ezequias, nem antes dele, nem depois. Que ele foi um dos melhores reis a passar por Israel. E eu confesso que se eu estivesse no lugar de Ezequias, eu ia perguntar. Eu ia perguntar, Deus, por que permite que isso aconteça? Mas a diferença é que Ezequias, ele tem fé de que Deus é poderoso para salvá-los. Ele continua sendo fiel ao Deus verdadeiro. E o que ele pede, principalmente, é que Deus se mostre como Deus verdadeiro. Não que ele faça justiça por causa do povo, mas que ele faça justiça porque outro povo estrangeiro insultou o nome dele, blasfemou contra o nome dele. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os principais no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, seus próprios filhos ali o mataram à espada. Não sou só eu que enxergo a ironia desse versículo, não, né? Senaqueribe estava numa situação completamente oposta a de Ezequias. Estava no templo de seu Deus, na sua terra, cercado das pessoas que ele confiava, que eram seus filhos. Dá vontade de perguntar assim, né? Ô, Senaqueribe, o teu Deus, cadê ele? Cadê ele para permitir que teus próprios filhos te matem no teu próprio templo? Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos. Lhes deu paz por todos os lados. As coisas acontecem exatamente do jeito que Deus fala. Não porque ele tinha algum tipo de dívida para com Ezequias por toda a sua fidelidade. E calma. Mas porque ele é Deus poderoso. Ele é Deus atento às necessidades de seus filhos, fiel para com aqueles que o temem, e justo para com aqueles que ousam zombar do seu nome. Eu queria trazer algumas aplicações. Esse texto é um texto um pouco grande, é um texto que traz muitas aplicações, mas eu trouxe, por enquanto, trouxe só três. Eu estou esquecendo como é que se fala.
Primeiro é que fidelidade não implica numa vida ausente de adversidades. Deus não nos promete uma vida sem aflições e dificuldades, mas promete algo maior do que qualquer conforto que essa terra possa nos oferecer. A esperança de um dia estarmos na sua presença, como filhos amados, livres de todo pecado. Ele nos encoraja a uma vida de perseverança. Em Tiago 1,12 está escrito: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Também Jesus, em João 16,33, diz: Neste mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus deve ser a primeira pessoa a se procurar nas dificuldades. Não só nas aflições, como nos tempos de alegria também. Uma vida de oração com Deus é essencial. Da vontade de Deus que busquemos cada vez mais, que procuremos fazer sua vontade. Trazer nossos problemas diante do Pai é uma garantia de que estamos entregando nossas dificuldades nas mãos daquele que há de fazer o que é melhor para você. E o melhor é aquilo que te traz para mais perto dele. Não o que você quer, não o que você acha que é melhor, mas o que vai te trazer para mais perto dele. A gente gostando ou não. E terceiro, só nos sentir seguros quando nós podemos ver e garantir que nós estamos seguros. Mas Deus nos chama para viver pela fé, confiando que Ele tem um plano para nós, que é melhor do que nós poderíamos sequer planejar. Viver pela fé implica deixar Deus tomar a dianteira mesmo sem saber para onde Ele está nos levando. E eu queria terminar com uma frase de um livro que eu tenho lido recentemente. Confesso que a primeira vez que eu li o título eu fiquei assim, meu Deus, que heresia é essa? Que é isso que eu estou prestes a ler? Mas é um livro que vale muito a pena. Eu acho C.S. Lewis um escritor genial. Só para dar um pouquinho de contexto também, né? Do livro que você lê assim, você pode achar meio estranho. Mas é literalmente isso. São cartas de um diabo a seu aprendiz. É como se fossem cartas, cada capítulo é uma carta, de um diabo maior, explicando ao seu sobrinho demônio como que eles podem impedir que as pessoas se acheguem a Deus. No caso, esse inimigo que está escrito aí é Deus. Porque para eles, o inimigo do diabo é Deus, né? E ele diz assim para o seu sobrinho, né? Aconselhando seu sobrinho: não haverá um perigo maior para a nossa causa, a causa de não permitir que as pessoas cheguem a Deus, do que quando o ser humano, que não mais deseja, mas ainda assim pretende fazer a vontade de nosso inimigo, no caso Deus, olhar ao redor para um universo do qual todo o traço dele parece ter desaparecido, perguntar-se por que foi abandonado e ainda se obedecer. Basicamente, o que significa ter fidelidade para com Deus? Continuar tendo fé nele, continuar confiando, mesmo quando ele não parece estar aqui. Mas ele está. Ele prometeu que nunca ia nos deixar. Quem me conhece sabe que eu sou a louca das músicas. Sabe que eu amo associar textos bíblicos a músicas e ouvir música em tudo quanto é oportunidade na minha vida. Então, eu separei algumas músicas que me remetem a esse tema que a gente tratou. Músicas muito boas. Principalmente Cansados, do Projeto Solo, uma música que eu escuto quando eu passo por esses momentos de adversidade, para me lembrar que estar cansada é uma coisa natural do ser humano, né? E que nós podemos ser fiéis enquanto estamos cansados, né? Estar cansado não significa que a gente não está sendo fiel. Pelo contrário, nós podemos ser fiéis quando estamos cansados e nós derramamos o nosso cansaço perante Deus, né? Trazemos nossas aflições perante Deus. E é isso. Tem aí as redes sociais da nossa UMP. E eu queria deixar agora aberto para os irmãos falarem também. Peço desculpas se eu falei muito rápido ou se foi muito corrido.
Peço realmente perdão. É realmente diferente estar assim falando na câmera, mas eu espero que os irmãos possam ter aproveitado pelo menos um pouco do que eu aprendi estudando isso, né? E que nós possamos trazer também isso para nossa vida, né? Para continuarmos sendo fiéis, que eu acho que é uma palavra necessária, principalmente agora nesses tempos difíceis de Covid. É isso. Vou abrir para os irmãos falarem alguma coisa se quiserem. Um de cada vez, né? Ô, Jéssica, Diga. aquela parte da oração, né? Eu achei muito interessante, né? O fato de não ter pedido para se livrar, né? Tipo, o motivo principal da oração não foi eu tô com medo, me livra porque a gente não merece morrer, tipo isso. Mas era pro nome do Senhor ser exaltado, né? Que nem tu falou. Aham. Que ele pediu meio que para o Senhor fazer justiça porque tinha gente blasfemando o nome dele, né? Então acho que essa foi uma das partes que mais me chamou a atenção. Sim. Acho que é uma das partes que mais me constrange, né? Constrange pro bem, né? Porque me faz refletir no que eu realmente tenho pedido, né, a Deus. A primeira aplicação também é muito pertinente, né? A questão da diversidade, né? É porque no que dependesse da gente, a gente queria sempre uma vida tranquila, né? Se dependesse de nós, assim, a gente... Eu só conheço um camarada na Bíblia que não teve problema, né? Que foi o Jabez lá, que fez a oração lá. Acho que é Jabez o nome dele lá, que pediu para não ter dificuldades e Deus concedeu a ele. Mas o resto... Né? Mas assim, o que a gente quer é uma vida tranquila. Sim. Mas isso só no céu, né? A gente tem de esperar que a gente vai passar por dificuldades nesse mundo, vai passar por dificuldades. Não tem jeito, nós vamos passar. É só questão do quando, né? Sim. Mas que a gente vai passar, vai. E pensar que também não há conforto na Terra que Deus poderia prometer, que poderia sequer comparar o conforto que ele prometeu na eternidade, né? De estar ao lado dele, de realmente nos vermos livres, né, do pecado, de não termos mais influência do pecado. Então, não há nada na Terra, nenhum conforto que possa se comparar a isso, né? Isso é o sumo lá, né? É o sumário de Hebreus 11, de andar pela fé, né? Então, Sim. andar pela fé é andar com os olhos voltados para o Senhor. Olhando sempre para frente, sempre para o futuro, sempre deslumbrando que eu tenho algo superior. É só isso que vai nos fazer deixar de olhar tanto para as dificuldades derivadas de guerra, como essa daí, como as outras dificuldades que são mais sutis, né? Como o Ezequiel vai passar mais na frente. Uhum. Jéssica, eu tenho uma pergunta aqui para a gente aí. Porque o que está aí escrito na Bíblia é para nós, né? É exemplo para nós e tem tanta coisa nessa passagem legal. Eu fiquei pensando assim, quais são os senaqueribes do nosso coração hoje em dia? Porque às vezes nós somos um povo que está ali sitiado e senaqueribes são várias coisas que ou nos constrangem, ou nos aprisionam, ou nos metem medo, ou nos aterrorizam. Quais são os senaqueribes do nosso coração e que diz assim para nossa alma: olha, você não vai conseguir não. Que você está confiando, essa tua fé não é de nada. Isso não vai te levar a nada. Você não vai conseguir. Quais são os senaqueribes? O que vocês acham aí? Eu estou incluída para responder? Quem quiser responder, não precisa.
Só, tipo, eu lembro que quando eu tava estudando a primeira vez, eu fiquei imaginando assim, realmente, né? As chances da gente passar por uma mesma situação que Ezequias são ínfimas, né? Não, guerra, assim, batendo na nossa porta, não é uma realidade, assim, que nós possamos enxergar, né? E aí eu fiquei pensando em missionários que passam por isso. Eu lembro que, inclusive, eu e a Andressa, a gente estudou isso no nosso grupo de missionários em Marrocos, não foi? Que não podem ter nenhum tipo de menção a Deus, assim, por mensagem ou, assim, falado, porque correm o risco de serem mortos. E tentando ver isso, tipo, na minha vida, eu lembro que eu pensei, eu remeti isso à minha rotina de universidade. Não, eu não remeti isso ainda ao meu coração, eu remeti a rotina de universidade como, tipo, nós estamos cercados de pessoas que, assim, eventualmente vão questionar nossa fé e queiramos nós que elas questionem nossa fé, né? Porque se não questionarem, então alguma coisa a gente está fazendo de errado, né? Mas também, com relação ao meu coração, muitas coisas também. Isso é estranho, né? Ter o nosso próprio coração como inimigo. Nós temos dois inimigos externos, né? Que é o mundo e Satanás, e temos um interno que é a carne, né? Então, quando a gente envereda por analisar esses três aí, vai aparecer um bocado de coisa. Soberba é uma das coisas, né? Só que a soberba é ao contrário, né? Ela vai dizer assim, tu pode. Sim. Deixar outros falar. Opa, pegar uma mensagem aqui. Da Alice. Verdade, Luiz. Se nós ficássemos tão focados em nós mesmos, assim, Cristo, é bem provável que as circunstâncias de nossa vida não nos afetassem tanto assim. Coração traiçoeiro. Sim. Mais alguém quer falar? Eu queria só comentar que esse texto é muito maravilhoso, né? Ele é sempre muito bom mesmo. Adorei ouvir ele mais uma vez, foi muito bom. E é um texto, um exemplo de vida cristã que, sei lá, para mim, eu sempre tenho que levar comigo, sabe? Porque numa situação daquela que Ezequias estava passando, eu não ia fazer uma oração daquela mais nunca. Eu falo assim, Deus me salva, aí, vai, entendeu? eu nunca pedi nada, me tira dessa. Exatamente. Então, é muito bom ver que Ezequias também é uma pessoa, sabe? Igual a gente. Ele não era um Deus, ele não era alguém diferente da gente, assim, né? Ele tinha o mesmo corpo que a gente, a mesma mente que a gente, mas ele conseguiu, sabe? Viver a vida dele em fé, não deixando Deus de lado em nenhuma circunstância, sabe? Então, acho isso muito legal na história de Ezequias. Só para complementar também, Chicason falou, lembro agora dos Senaqueribes do coração, e o interessante é que isso também é um negócio que eu vou querer estudar depois, que eu ainda não estudei essa passagem, mas um capítulo depois, basicamente, Ezequias passa por um outro Senaqueribe, só que agora é um Senaqueribe do coração, que é um problema que ele tem de orgulho, né? Inclusive que é um problema que, tipo, ele infelizmente, assim, foi derrotado, né? Mas é interessante, tipo, ver depois que ele realmente, tipo assim, ele foi fiel, mas ele também era humano, né? Também era... Ele também errava, né? Como que nem a gente. E ainda assim ele conseguiu ser fiel, né?
É um testemunho muito legal de se ler. Mas alguém quer adicionar mais alguma coisa? Fala alguma coisa, impressões? Eu acho que um contraponto à oração dele, né? Uhum. Foi a ação dele no começo. Sim. Né? Talvez tem um dizerzinho que a gente não concorda muito, né? Mas assim, né? Assim, tem coisas que a gente pode fazer, né? Diante de uma situação. Sim. E a gente não precisa orar, a gente precisa agir. Sim. Né? Tipo assim, se o teu olho te faz tropeçar, não vai orar. Vai, o Senhor Jesus disse, vai e arranca, né? Uhum. É claro que a gente está falando não literalmente aqui, né? Sim. Então, assim, né? Naquilo que ele tinha sabedoria humana, naquilo que, como pessoa, ele tinha aprendido como rei, com os seus conselheiros, ele agiu de forma, assim, muito legal, né? Então, tudo que ele conseguia fazer para dificultar a vida do Senaqueribe, ele fez. Uhum. Construiu armas, construiu fortificações e tal, né? Então, naquilo que dependia dele, né, ele agiu. Sim. Né, e com sabedoria, né? Porque às vezes a gente está com um problema e há atitudes que nós podemos tomar. Né? Isso não é só com o Ezequias, né? Eu acho que o Josué, né, quando foi derrotado lá pelos... Como é que é? A primeira derrota dele, né? Eu sei que é por causa do cão, né? Aí ele foi orar, o Senhor disse, olha, alguém fez alguma coisa de errada, vai lá e corrige. Então, tem assim, né? Tem coisas que, pela inteligência, pela sabedoria que Deus nos deu, ele nos deu justamente aquelas coisas para que a gente venha a tomar ações. Aí chega num momento que, eu já fiz aqui, né? Parece assim, eu não gosto muito assim, por causa do que, assim, parece que tem coisas que a gente faz, tem coisas que Deus faz, né? Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Sim. Senhor Deus, né? Mas foi muito bom, Jéssica. Tá? Eu acho que a velocidade foi na medida, tá? A velocidade da fala foi na medida, né? Mas foi muito bom. Graças a Deus. Só Deus mesmo. Tio, o senhor quer falar alguma coisa? Não, só estou aqui curtindo o momento, tá muito bom. É que essa passagem, aquela pergunta que eu fiz, para mim, mexe um pouco. É que a gente vê essa situação de Senaqueribe como uma coisa externa. E, de fato, ali foi um fato externo a Jerusalém. Mas toda a passagem, toda a palavra de Deus, ela é pessoal a cada um de nós. E eu fico pensando realmente quais são os inimigos que, de certa forma, aterrorizam a nossa alma, ou que nos fazem reféns, ou que de certa forma tentam nos escravizar e de alguma maneira dizer que Deus não tem poder para isso. Já falou sobre os pecados do coração, é isso mesmo. Nós vivemos numa época em que eu acho que não só a carne em si, que já é um dos mais terríveis inimigos sobre nós, mas o mundo está basicamente nos sitiando a cada dia. Nós estamos sendo presos, nós estamos fechados agora daquilo que o mundo oferece, mas esse sítio não é exatamente como foi com Senaqueribe, né? O mundo agora nos sitia, nos jogando tantas coisas que não queremos mais sair da cidade. Parece que
nós estamos presos ali dentro e ele vai nos oferecendo cada vez mais coisas, mais distrações, mais prazeres, mais atividades, e ao mesmo tempo ele, como se dissesse assim, viu, Deus não é tão legal, Deus não pode fazer muita coisa, e quando nós menos percebemos, nós estamos presos ali, e não conseguimos nem mais orar ao Senhor, dizendo, Senhor, me liberta de tudo isso, eu estou preso, teu nome está sendo jogado no chão, eu estou deixando de lado a tua glória. Então, é algo que me chama a atenção nessa passagem. Uhum. É uma coisa de se pensar nisso. Mas alguém quer adicionar mais alguma coisa? Ou a gente vai orar? Diga, pai. É só mais uma colocação, né? Assim, né? A gente está na época dos fake news, né? Uhum. Está na época onde a pressão, né? As mentiras são ditas e ditas e ditas. O objetivo de qualquer fake news é levar você à dúvida, colocar dúvida naquilo que você crê, né? Uhum. Então, o Senaqueribe foi com vários fake news, né? Olha, a fake news principal dele, ó, tá aqui um fato, e ele interpreta o fato dizendo, ó, Deus não vai livrar você, né? Então, o que mais tem bombado aí na nossa mente, nas nossas redes sociais, são notícias a respeito da nossa fé, querendo colocar dúvida. Então, assim, a pior coisa é quando a dúvida entra no nosso coração. Se ela germinar, a gente vai cair. Então, a gente tem que se armar para combater todo questionamento, toda coisa que querem colocar, seja de fora, seja o nosso coração, e perseverar na verdade. Sim. Tá bom, já. Eu falei demais. Não, mas foram boas colocações. Se ninguém mais quiser falar ou dizer alguma coisa, tio Carlson, eu queria saber se eu poderia orar, terminando o nosso tempo aqui. Ok? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos por esse estudo que vem de Ti, Senhor, da Tua graça, que foi comunicado à Tua Filha. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Queremos pedir que olhes os nossos corações. Veja, Senhor, o que está faltando para que nós possamos, assim como Ezequias, exercer a nossa fé em Ti somente. E seja lá o que venha sitiar nossa alma, que venha abalar a nossa fé, venha pôr dúvida em nossos corações, Senhor Deus, intervém, vem e nos livra, somente Tu pode nos livrar, somente Tu pode derrubar todos os inimigos, por mais que poderosos que possam parecer, e dá-nos, Senhor, ter confiança inabalável em Ti. Nós rogamos isso, pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quem puder ficar com a câmera ligada, vamos tirar lá um print rapidinho. Tudo bem. Quem puder aí. Oi, Vanessa. Todo mundo sorrindo. Olha aí, 1, 2, 3 e... Oi, gente. Obrigada pela audiência, pela interação. E espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim. É isso. Estamos dispensados.